Santa Catarina de Alexandria, século III. Padroeira dos estudantes, filósofos, dos que trabalham com rodas, contra acidentes de trabalho, e das mães que amamentam, uma dos 14 santos auxiliares da Idade Média. Santa Catarina, filho do rei Costuz e da rainha Sabinela, nasceu em Alexandria, no Egito, no fim do século III. Distinguia-se por sua inteligência e por sua beleza. Era pagã como os seus pais. 2 sábios de Alexandria foram os seus mestres e, tão rápidos foram seus progressos, que aos 13 anos era mestra nas 7 artes livres: eloquência, poesia, música, arquitetura, escultura, plástica e coreografia. Quando seu pai, rei Costuz, faleceu, Catarina retirou-se com sua mãe Sabinela para as montanhas da Cilícia. Sabinela encontrou-se com um eremita cristão chamado Ananias, que a instruiu na fé cristã. Sabinela aderiu a Jesus Cristo e recebeu o batismo. Como verdadeira cristã, desejou que também a sua filha Catarina conhecesse o cristianismo e se tornasse discípula de Jesus Cristo. Catarina, porém, resistia às insistências da mãe. Um sonho significativo que tiveram mãe e filha foi o meio empregado por Deus para chamar Catarina à verdadeira fé. Desejosa de conseguir aquilo que o sonho lhe prometera, instruiu-se nas verdades da religião cristã. Suficientemente preparada, Catarina recebeu o batismo. Catarina era uma jovem cristã de 18 anos, muito bem instruída nas coisas da filosofia e da religião. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Esta segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Será a Virgem Maria que te procurará o noivo sonhado, disse-lhe o ermitã, o Ananias, que tinha revelações. Maria aparece, de fato, a Catarina na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão. Gostas tu dele? Perguntou Maria. Sim. E tu, Jesus, gostas dela? Não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias. Ele acha que sou feia, disse chorando. Não é o teu corpo, é a tua alma orgulhosa que lhe desagrada, respondeu o eremita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. Depois disto, tendo a Jesus encontrado bela, a Virgem Santíssima colocou aos dois o anel no dedo. Foi isto que se ficou chamando desde então o casamento místico de Santa Catarina. Príncipes de diversas regiões que ouviam falar da sabedoria e da beleza de Catarina, desejavam casar-se com ela. Catarina, porém, foi radical em sua decisão de renunciar ao casamento e a todas as honras e riquezas da terra, para servir exclusivamente a Jesus Cristo. Era ousada em combater os deuses pagãos e em falar ao povo do Deus verdadeiro. Com apenas 18 anos, em discussão pública, confundiu os maiores filósofos da cidade em que morava. No ano de 307, o imperador Maxêncio decretou uma perseguição aos cristãos de Alexandria. Para conseguir o seu objetivo, promoveu uma festa no templo dos deuses e convocou todo o povo para oferecer incenso aos ídolos. Por medo da morte, os cristãos viam-se constrangidos a oferecer incenso a estes deuses em quem não acreditavam. Ciente destes acontecimentos, Catarina, que temia unicamente a Deus, enfrentou o imperador Maxêncio. Ele procurou confrontar as afirmações de Catarina e lhe provar que o cristianismo era um absurdo. A jovem corajosa ficou inabalável em sua fé. Ante a firmeza de Catarina, o imperador convocou os sábios do império para uma disputa com a jovem Catarina. No dia combinado, os sábios compareceram ao palácio real. Catarina também se apresentou. Maxêncio no seu trono e grande número de alexandrinos assistiam à disputa. Os sábios expuseram a sua doutrina em defesa da autoridade dos deuses. O auditório aplaudiu. Catarina falou da divindade eterna, Criador do céu e da terra, e da humanidade do Verbo. Sua firmeza e a clarividência de tudo o que afirmava abalou as convicções dos sábios e todos passaram a acreditar em Deus. Muitas pessoas presentes ao debate também se converteram ao cristianismo. Maxêncio, enfurecido com os sábios que reconheceram a falsidade dos deuses, mandou que todos eles fossem queimados vivos em praça pública. Por ordem de Maxêncio, Catarina foi encarcerada. No dia seguinte, o imperador mandou chamá-la à sua presença.
Apaixonado por sua beleza, procurou conquistá-la por meio de adulações e propostas. Prometeu até dedicar-lhe um templo. Destemida, Catarina permaneceu firme em sua fé. Decepcionado, Maxêncio ordenou que a flagelassem e a deixassem no cárcere sem comer e sem beber. Num sonho, a imperatriz viu Catarina no cárcere, rodeada de luz e assistida por pessoas vestidas de branco. Pediu então ao general Porfírio que a levasse ao cárcere. O general, que já havia perdido a fé nos deuses dos pagãos e se inclinava a aderir ao cristianismo, atendeu prontamente o pedido da imperatriz. Chegaram ao cárcere durante a noite e a viram iluminada por grande claridade. Foi para ambos a hora da graça de Deus. Conversaram longamente com Catarina. A adesão a Cristo, esclarecida e corajosa, foi o fruto deste encontro. Catarina animou-os a se prepararem para as consequências de sua decisão, inclusive para o martírio. Porfírio comandava a primeira corte dos guardas imperiais, 500 homens. Confirmado na fé, anunciou aos seus soldados a boa nova de Jesus. Muitos se converteram. Catarina passou 12 dias na prisão. Foi então convocada a comparecer ao tribunal. O imperador ficou surpreso ao vê-la mais bela do que antes, apesar do jejum e da flagelação. Ordenou que os guardas fossem castigados se não revelassem quem a havia socorrido na prisão. Para defender a vida dos guardas, Catarina declarou: "Se estou com boa aparência, é porque aquele que eu confessei diante de ti dignou-se alimentar a mim com pão celestial." Mais irritado ainda, Maxêncio acusou-a de feiticeira e ordenou que fosse torturada e assassinada. A caminho do suplício, Catarina converteu a muitos que insistiam com ela para que atendesse aos desejos do imperador. Foi então que um alto funcionário da corte teve uma ideia diabólica. Ele foi ter com o imperador e propôs que Catarina fosse condenada ao suplício da máquina, com facas e pontas de ferro em 4 grandes rodas, que, ao se movimentarem em sentidos diversos umas das outras, despedaçariam o corpo colocado no meio delas. A máquina foi colocada na praça pública e Catarina foi trazida para o local. Enquanto preparavam o suplício, Catarina permaneceu tranquila, em oração. Ao terminar a oração, eis que um anjo desceu do céu num turbilhão e quebrou a máquina com tal ímpeto que os pedaços se projetaram sobre os algozes. Algumas pessoas morreram atingidas pelos pedaços das rodas e outras, pelo raio. Por esse motivo, a roda quebrada passou a ser o símbolo de Santa Catarina de Alexandria. Após este acontecimento, Catarina retornou à prisão. A imperatriz foi ter com seu marido e lhe disse: "Porque lutas contra o Senhor meu Deus? É uma loucura te ergueres contra o Criador. Pensas que terás êxito? Reconhece, ao menos agora, nas rodas quebradas, o poder do Deus dos cristãos." Irritado por ver que sua esposa professava a fé em Jesus Cristo, ordenou aos carrascos que a levassem ao lugar do suplício para ser martirizada. Na manhã seguinte, o imperador ficou sabendo que o general Porfírio e seus soldados haviam embalsamado e sepultado o corpo da imperatriz. Encolerizado, ordenou que Porfírio e seus soldados fossem decapitados e que seus corpos fossem devorados pelos cães. Alguns dias depois, o imperador Maxêncio pediu que lhe trouxessem Catarina e lhe disse: "Embora sejas mais culpada do que todos aqueles que, seduzidos por teus feitiços, incorreram, por tua causa, a sentença de morte, todavia, se te arrependeres e ofereceres incenso aos nossos deuses onipotentes, poderás reinar feliz conosco, e ser nomeada a primeira dama em nosso império." Catarina desprezou as promessas do imperador e lhe declarou ser fiel a Jesus Cristo. Maxêncio então ordenou que fizessem Catarina sair de sua presença e que fosse imediatamente decapitada. Quando Catarina se dirigia ao lugar do martírio, viu a multidão que a seguia e que muitos choravam. Disse-lhes: "Se alguma piedade natural vos comove a meu respeito, peço-vos, alegrai-vos comigo, pois vejo nosso Senhor Jesus Cristo que me chama. Ele é a soberana recompensa dos santos, a beleza e a coroa das virgens." Pediu ao carrasco que lhe desse tempo para orar.
Após a oração, Catarina estendeu o pescoço e disse ao algoz: Eis que nosso Senhor Jesus Cristo me chama. Faze o que tens a fazer. Então o algoz, de um só golpe, decepou-lhe a cabeça. Segundo a tradição, religiosos que moravam no Sinai sepultaram o corpo de Catarina no mais alto pico do Monte Sinai. Este pico passou a ter o nome de Monte Catarim. No século VI, o imperador Justiniano ordenou a construção da igreja e do mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. A veneração a Santa Catarina teve novo impulso quando seu corpo foi descoberto no Monte Catarim, no século VIII. Os monges o colocaram em caixa de ouro. Atualmente estas relíquias se encontram num sarcófago de mármore, na igreja do mosteiro de Santa Catarina. Numerosas igrejas e capelas são colocadas sob sua proteção. Santa Catarina é venerada como padroeira da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Também é padroeira dos jovens, das universidades, da Corporação dos Moleiros e dos fabricantes de carros. Santa Catarina é considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores e também invocada pelos que trabalham com rodas e contra acidentes de trabalho. No Brasil, é a padroeira principal do estado e da ilha de Santa Catarina e co-padroeira da Catedral Metropolitana de Florianópolis. Sua festa é celebrada no dia 25 de novembro. Oremos. Gloriosa Santa Catarina, modelo de virtude, por aquela fé que vos animava desde a mais tenra idade e que vos fez tão agradável aos olhos de Deus, que mereceste não só a coroa do martírio, mas que também confundistes os sábios deste mundo e os convertestes a Cristo, alcançai-nos a graça de conservarmos em nossos corações a fé, em toda a sua pureza e de nos confessarmos cristãos, não somente por palavras, mas também por obras, para que Jesus, de quem damos testemunho diante dos homens, nos confesse e glorifique diante do Pai. Ó Santa Catarina, Virgem forte na fé, por aquela constância com que conservastes vossa consagração a Cristo e à Virgem Maria, no meio do mundo corrompido, alcançai-nos de Deus o espírito de fortaleza, para vencermos todas as tentações e nos conservarmos puros de coração. Ó Virgem ardente no amor, por aquela força que abrasava o vosso coração na fidelidade ao amor de Deus e à missão para a qual Deus vos chamou e que vos fez suportar tantos sofrimentos e torturas, alcançai-nos de Deus a graça que purifica o nosso amor, para que possamos um dia participar da mesma glória que merecestes pelo vosso martírio. Amém. Santa Catarina, rogai por nós.